Olá pessoal, estamos começando mais um Anidário Podcast. Hoje, programa especial, não é em vão que nós estamos aqui, não caracterizado, essa é a nossa essência, brasileiros. Aqui é Brasil. Brasil, raiz, porque nesta gravação, hoje, sábado, dia 13, é a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Então, resolvemos fazer esse programa especial. Um dos nossos parceiros do programa, então aqui na loja Salvador Esportes, e tá tudo caracterizado, tá tudo lindo, tudo legal. E vamos receber vários convidados hoje, portanto é uma experiência nova. Espero que você goste do programa de hoje, que tá muito especial e tá sendo feito com muito carinho. É verdade, você que está nos acompanhando pela TV, como eu sempre falo, né, compartilha aí nos seus grupos de mensagens instantâneas que começou o programa. E você que está nos assistindo pelo YouTube, né, compartilha também o link dessa entrevista, siga-nos, né? Inscreva-se, na verdade, no nosso canal no YouTube e, lógico, né, também siga-nos nas nossas redes sociais, @TV Amazônia, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa nossa tão rica e preciosa programação. E antes, né, de começar, agradecer aqui o Salvador Esportes, né, que a gente teve essa ideia de fazer algo, né, relativo à estreia do Brasil na Copa e também, né, para mostrar um pouco aqui do que está acontecendo aqui na Salvador Esportes, que está preparada para trazer o melhor para você que quer se vestir para essa Copa do Mundo. Vem aqui na Salvador Esportes, vai ser incrível. Inclusive, né, a loja está num novo endereço já há alguns meses, né, poucos meses. É verdade. Mas como o Salvador ficou muito tempo no mesmo ponto, em outra parte aqui do centro da cidade, nós vamos colocar aqui na tela este endereço dessa loja, que está muito bonita, muito linda, principalmente agora na época da Copa do Mundo, chegou muito material novo. É verdade. Tem camisas do Brasil, tem material para você torcer, tem a corneta, tem tudo. Tá incrível aqui. É uma loja especializada em diversos esportes, então se você pratica esporte, atividade física, aqui é o local certo para você vir conhecer e comprar o seu material. Mas sem mais demoras. Mas isso, gostou da minha camisa da CBD? O senhor retrô, meu. Rapaz, o homem é 10 do Pelé, mano. Não vou virar que não dá, mas eu ganhei na Copa passada. É mesmo. Presente do grande amigo. Do amigo querido. Provavelmente. Aqui de Santarém. Mas vamos lá. Nosso convidado de hoje é o Michel Souza, considerado um dos melhores fisioterapeutas esportivos aqui de Santarém. E tem atendido os grandes atletas da cidade. E o Adilson já até falou, rapaz, você está resolvendo lesão de todo mundo, está ajudando a vida de todo mundo. É isso mesmo. Seja bem-vindo, Michel. Que honra te conhecer e ter você conosco aqui no nosso programa. Muito bom dia. Queria agradecer ao convite, né, do Salvador e parabenizar pela nova estrutura. Está muito legal mesmo. E é isso. Eu sou o Michel Souza, sou fisioterapeuta traumato esportivo, faço tratamento desses atletas, né, Luciano, como você frisou. A gente trata tanto no caso de pós-operatório como pré-operatório e até mesmo em parte de performance, né? E hoje, graças a Deus, a gente está fazendo um trabalho legal, brilhante com essa turma, tanto da corrida como da luta, como do futebol, né? E estamos por aí, seguindo esse caminho aí. A gente... Desculpa. Não, Já nos trombamos. É porque foi engraçado que nós fomos apresentados há pouco, né? E aí eu cheguei, aí falando, esse é o Michel. Aí quando eu falei, o cara da lesão, eu já falei assim, pô, que é isso? Mas é porque, assim, a gente segue nas redes sociais esses atletas, né? E todos têm feito menção, né, ao excelente trabalho que o Michel tem feito. E, assim, a gente fica muito honrado de ter você aqui e quer saber mais como funciona também esse mundo do tratamento esportivo aí dos atletas. Até assim, que a gente estava falando também nos bastidores, tem muitas pessoas, né? Isso é muito bom, assim, com agora se motivando a praticar atividade física.
Isso. Eu acho que uma das mais populares de entrada é a corrida de rua e está muito divulgada, muito popular, muito incentivada em Santarém, mas acho que não só em Santarém, no Brasil inteiro. Porém, a gente vê que quando a pessoa começa a praticar, assim, naturalmente ela quer começar a performar. Isso. E alguns se aventuram a se encaminhar para uma alta performance. Então eu imagino que não existe alta performance, e acho que nem o intermediário, já na fase intermediária já é muito necessário ter o acompanhamento de um fisioterapeuta, né? Sim, Luciano, a gente voltando para esse âmbito ali de alta performance, um atleta, a partir do momento que ele já entra com esse pensar de querer performar, ele já tem que sim estar se conhecendo, se autoconhecendo, para saber quando é que ele vai estar sentindo, quando pode ser somente uma fadiga muscular, quando pode ser já um início de uma lesão, e daí sim a importância de procurar um profissional, né, para estar acompanhando esse atleta, para estar traçando as maneiras como ele pode estar desenvolvendo o trabalho dele no crescimento profissional. Vamos lá. Além de procurar um fisioterapeuta, a importância também de uma equipe multiprofissional, né? Que hoje a gente tem nutrição, a gente tem o médico da medicina do esporte, a gente tem fisiologista, a gente tem diversas categorias da área da saúde que vai beneficiar esse atleta. Infelizmente, às vezes é custoso, né? Mas é muito importante para o rendimento dele, para a performance dele futura. Acaba sendo mais custoso depois que tem a lesão. Sim, Se a pessoa pensar assim, é melhor prevenir, né? Temos hoje atletas aí, eu trato, né, de atletas que às vezes a gente pede para ele parar para tratar e às vezes acaba ignorando e às vezes por força maior, né, uma lesão mais grave, acaba tendo que passar mais tempo para se recuperar, né? Aí uma hora a conta chega, a verdade é essa. É interessante na nossa conversa ali nos bastidores, você falou muito sobre essa questão da prevenção, né? E qual hoje assim, a pergunta é já pensando, né, em performar. Certo. Quais seriam essas medidas de prevenção para um atleta, por exemplo? Eu ainda não estou correndo, né? Eu tô nadando, comecei a caminhar, mas o meu alvo é correr. Aí quais são os cuidados, Adilson? Então você tem que pensar nisso. Eu costumo falar pro meus pacientes, atletas, que a base toda é o fortalecimento. O início de um atleta se dá lá na academia, se dá no fortalecimento muscular, a base, né, que a gente chama a base, que isso aí vai fazer com que o atleta tenha uma performance melhor. Aí daí ele vai para uma corrida, daí ele vai para... Temos aí hoje pessoas que fazem 5 quilômetros em um mês de treino. Se o cara tem, não vai lesionar agora não, mas uma hora a conta chega, amigo. Isso pode ter certeza. Se tiver uma boa base, um bom fortalecimento, só isso aí já se trata de prevenção. Eu passo isso aí pra galera. Fortalece que a lesão não vem. E tenho atletas hoje que... Temos vários exemplos aqui em Santarém de atletas que não se lesionam mais, que iam comigo lá no início, aí eu pedi pra eles, vamos lá, vamos fortalecer, vamos fazer a base e tal. Os caras nunca mais voltaram comigo, graças a Deus, né? Que bom, que bom. Eu tenho uma outra pergunta também nesse aspecto, e eu acho que cabe muito com o que você está falando. Porque a gente hoje, a internet, ela tem muito conteúdo, tem várias pessoas falando, a gente sabe que tem muitos especialistas da internet, né? Mas eu ouvi um cara que eu não pesquisei, mas ele falou uma coisa que me deixou um pouco assustado, que ele fica surpreso com a quantidade de pessoas que em menos de um ano começam a correr e já querem correr uma maratona. Isso. Ele disse que esse é um perigo, que as pessoas estão começando a ultrapassar uma linha que elas não entendem. E aí você pode corroborar isso? Então, como eu havia falado agora há pouco, a base, o fortalecimento é tudo. Às vezes a pessoa já quer entrar direto, já pensando na maratona. Não é nem preciso um ano. Isso aí, um ano ainda é pouco para a pessoa fazer uma maratona. E tem atletas aí que existem assessorias que colocam aquele cara aqui para correr em menos tempo que isso, bem menos. Eu conheço pessoas que começou no triatlo, a pessoa não sabia nem nadar. Jesus.
E o cara primeiro aprendeu a nadar lá, se bobear até com a boinha ali, aprendeu a nadar para fazer o triatlo e no mesmo ano, você imagina. Então, existe às vezes essa questão, né, da negligência, né, e isso aí vai de atleta para atleta. Também eu procuro sempre manter esses atletas dessa maneira, assim, ó, eu não tiro de treino, eu não tiro do treino, eu peço somente para diminuir, para a gente tratar, daí depois vai voltando a sua performance normal. Legal. Michel, para quem pratica atividade física de forma recreativa, como é a maioria das pessoas, né? São pessoas que querem sair do sedentarismo, querem ter saúde, não ser um atleta, não performar junto com os vão pegar pódio, medalhas e tal. Qual seria a tua indicação assim para ter atendimentos de fisioterapeuta? Assim, qual seria o intervalo, a frequência, talvez de mês em mês, os 3 meses, tipo assim, considerando que essa pessoa não tem lesão, mas tipo assim, ela quer evitar, como a gente falou sobre a prevenção, mas ela não é um atleta de alta performance, é um recreativo, mas ela quer ali se manter, ela não quer paralisar e quer se manter saudável. Qual seria a tua indicação para ela visitar o fisioterapeuta? Assim, eu tenho também o pessoal, né, por exemplo, os peladeiros, né, de sábado, a galera que vai só na bolinha ali. Cara, se ele fizer uma procura de um profissional, um fisioterapeuta, somente para verificação de questão muscular, questão de articulares, né, que tudo compromete, uma vez por mês, pelo menos, o cara procurar, porque o cara não sente. O cara não vai chegar a procurar a gente para fazer a prevenção. Difícil. São poucos que procuram para fazer uma prevenção hoje, para verificar. Não, o cara só procura quando já está, né, lesionado. Aí cabe um pouco, às vezes, um afastamento, né, da quadra ou do campo, e isso aí ele vai ficar mais tempo. Então a importância, se eu peço para que vá pelo menos uma vez no mês, o cara não está sentindo nada, não estou sentindo, mas eu vou lá, eu vou procurar um fisioterapeuta para dar uma avaliada, né, para ver se... Porque às vezes eu tenho atletas que chegam comigo lá sem dor, eu não vi, só para te dar uma olhadinha. Aí quando eu vou tocando, eu vou fazendo a gente fala o teste palpatório, o cara tá todo lesionado, às vezes está com uma tendinite de pata de ganso, às vezes está com uma lesão na panturrilha, às vezes tem no bíceps femoral, no quadríceps. Então isso aí o cara nem sente, o cara não sente nada. Você consegue identificar isso sem a pessoa sentir? Sim. Sem a pessoa sentir. A gente vai tocando e vai verificando. E quando a gente toca, o cara já dá aquele, opa, tá doendo bem aí. Eu digo, tá iniciando aqui uma tendinite pata de ganso, né? Ou um bíceps femoral, que é comum, aquela lesão do Romário na Copa. Depois a gente vai falar sobre isso também, eu espero, que é bem bacana também o cara procurar justamente para prevenir isso aí. Já vai tratando, né? A gente já entra com tratamento. Vamos falar dessa lesão do Neymar? É interessante. Qual é a tua... Assim, é claro que você não tem, talvez, os dados, as imagens, mas pelo que você pegou de informação, qual é a gravidade e o que esperar dessa Copa do Neymar, se ele vai conseguir jogar e tal? Assim, Luciano, a convocação do Neymar, ela veio, né, para alegria praticamente de 80% ou 90% dos brasileiros, porque é uma referência hoje, a gente tem que ter esse homem de referência no Brasil, né? E a lesão dele, eu torci muito para a convocação, porém quando apareceu lesão grau 2, eu peguei e digo, ferrou, não vai tratar, não vai conseguir. Hoje a fisioterapia, ela tem vários tratamentos, inclusive ele fez o tratamento que saiu com PRP, que é o plasma rico em plaquetas, né, tudo aplica no local, porém os estudos, não tem estudos que... Foi no estômago que ele usou? Não, é do próprio sangue, né? Somente é o PRP. Pega, coleta o sangue do atleta, coloca numa centrífuga, dali ele separa Tem um nome bem popular sobre isso, que eu esqueci. Hemoterapia. Então, fizeram isso. Não sei se vai ser o caso para ele, tomara. Mas uma lesão grau 2, ela demora em média, demorava antes da lesão do Neymar, demorava de 3 a 6 meses para ser... A CBF já falou agora que está tratando em... Eu estou na expectativa aqui tremenda. Vão surgir novos estudos, com certeza que vão comprovar se essa lesão grau 2, como foi a dele, vai ter resultado, né, com esse tratamento
intenso que estão fazendo com ele, né? Mas será que tem como preparar só para esses jogos, tipo assim, sabendo que vai prejudicar ele a médio prazo? Vou te preparar para esses jogos aqui, para 30 minutos cada jogo, mas a gente sabe que depois isso vai te explorar mais. Isso acontece no esporte? Acontece com certeza. Às vezes o atleta desse, como um Neymar, que nem qualquer um outro atleta, ele visa justamente isso, ele visa a competição. Ele não quer jogar 30 minutos, o cara não quer. Eu tenho pessoal aqui que eu chego, joga só um tempo. O cara joga 2 e se for para prorrogação, pênalti, o cara sai de lá. Ele foi com problema no joelho, eu digo, olha, tu vai jogar só um tempo. Ele vem de lá com o tornozelo estourado, quadril, outras... O cara não quer só 30 minutos, né? E estamos falando de Neymar, né, cara? E a última Copa dele, né? Também, com certeza ele não vai querer jogar só 30. Esperamos que não, e em alta... Nossa esperança, com certeza. Né? Sobre essa questão também ainda dessa questão de você conhecer as pessoas têm muito essa questão de não ter esse autoconhecimento, né? De ter esse autoconhecimento. E eu falo por mim mesmo, porque eu brinco que isquiotibiais, né? Isquiotibiais. Isquiotibiais. Eu não sabia pronunciar isso aí. Pois eu é. vejo Eu vejo lá na minha... a gente tem um treino personalizado lá onde nós treinamos, né? Que é lá no Cleusenf. E aí eles fazem muito essa questão de ativações e aí foi a primeira vez que eu descobri que eu tinha isso. E aí eu fico pensando, as pessoas realmente, a gente pega, e eu acho que nesse ponto é uma questão de cultura nossa, que nós precisamos melhorar. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, da necessidade de autoconhecimento? Você já falou um pouco mais, sabe, assim, para alertar mesmo a gente, porque eu vou ser bem sério. Por exemplo, eu estava no processo de emagrecimento, começamos em 2023, né? Eu acho, ou 2022 o primeiro desafio. Cara, eu não vou lembrar, acho que foi em 22. Acho que foi em 22. Aí eu me exagerei, né? Mas por minha conta, não por causa de treinador e tal, eu comecei a querer correr. Aí eu certamente adquiri uma tendinite, porque eu consegui correr umas 2 vezes, depois não foi mais. Doía, ficava e tudo mais. E de lá para cá, sempre isso. Eu falei, cara, eu deveria ter ido mais devagar. Naquela vez lá, eu deveria ter ido devagar. Porque até hoje ainda não consegui 100%. E eu fico pensando muito nisso. A gente não conhece o nosso corpo, né? A gente não conhece o mínimo de fisiologia. Por exemplo, isquiotibiais, essa parte que tu falaste aí, as pessoas... O que é isso? Como a gente pode melhorar isso? Então, Adilson, voltando para a parte da corrida, a importância, às vezes, de ter uma assessoria, hoje, é importante que existem profissionais por trás que vai estar te auxiliando, né? Então, por exemplo, são educadores físicos, né? São outros profissionais que podem estar auxiliando. Por exemplo, a pessoa ir para uma academia hoje, não sabe o que é isquiotibial, mas se tu falar, é posterior da coxa, posterior da coxa, beleza. Se eu chegar contigo, Adilson, vamos fazer o trabalho dos tríceps fissurais. Aí tu vai ficar tríceps fissural. Não, a panturrilha, entendeu? Então, eu acho que cabe também a já popularizar cada vez mais, de passar essa informação pro cara, não, olha, tu vai fazer posterior de coxa, tu vai fazer a mesa flexora, que aí tu vai trabalhar os isquiotibiais, que eu acho que não cabe, às vezes, a um aluno ou um atleta saber aquela coisa. O cara quer rendimento, o cara quer performance, o cara quer... Então, a gente só populariza que o cara vai entender, vai ser melhor. Eu falo isso pra turma porque quando chegar contigo, eu sabia que tu tinha uma pata de ganso, né? Eu só fui saber quando começou a doer aqui do lado. Pois o cara só aprende quando vai lá, né? Então, isso aí eu acho que é importante, sim, o cara pegar os profissionais que estão por trás dele, alertá-los, saber, ou ensinar, ou popularizar mesmo. Mas a importância é essa, cara, com certeza, de conhecer o próprio corpo e um músculo, um pouco de anatomia, pelo menos, né? Para não ficar perdido lá na hora da... E outro ponto, antes do pastor perguntar também, você trabalha só com a parte posteriores ou trabalha também superiores? Não, eu sou de traumato-ortopedia geral, né? Eu trato tanto de membros superiores, ombro, cotovelo, punho, né? Eu faço da parte traumato-ortopédica, né? Então eu trato de toda a parte do corpo. Então vai desde o cara... Então o triatleta tá contigo. Sim, é pessoal do beach tênis, pessoal, né? Que o beach tênis que é muito ombro, que é
o cotovelo, que vem as E é epicondilite. um outro esporte que as pessoas estão praticando muito e não Sim, entendem, sim, às pois vezes, é, porque a dor pois tá é. ali, não precisa. Temos Doido, aí, né, cara? é Tem direto. algum esporte que tende a lesionar mais ou tipo assim, eu sei que todos podem lesionar se não for bem tratado, mas tem aqueles assim que precisa de mais cuidados, até para alertar quem pratica, talvez. Sim, sim. Eu costumo falar que o próprio futebol, ele é hoje mais perigoso que uma luta. Também acho, cara. É por isso que eu parei de jogar bola, porque cara, eu vou jogar bola, Porque fico todo dolorido. o cara chega comigo, o cara faz jiu-jitsu, o cara faz MMA com o parceiro aqui e tal, aí o cara chega lá, pô, Michel, fui jogar uma bola ali, machuquei. Não foi na luta? Eu digo, não, foi jogando bola. São outros estímulos, né? Assim, Luciano, o que acontece? O futebol, ele é pegado, né? Também, igual como é o contato que nem... Pois é. Só que quando o cara vai ali dominando uma bola, passou pelo adversário, ele vai relaxar, o cara ficou para trás. Mas às vezes o cara tem recurso, o cara tá relaxado aqui, o cara vem por trás e tu não tá esperando aquela entrada, às vezes porque tu não tá vendo. O cara tá vindo por trás. Já na luta, não. A luta, se o cara vai te atacar, vai dar um chute, tu já te protege, tu já fortalece aqui a tua musculatura, preparando para receber o impacto. Aquilo, né? Futebol, você quer E tu tá aqui de frente pro outro atleta, pro adversário. Futebol, não. Você passou, aí tu relaxou. O cara vem por trás e, aí lá vai um tornozelo, lá vai um joelho, porque tu não tá esperando o impacto. Então eu costumo dizer que só que se for a gente voltar para hoje, para o atleta que mais me procura, com certeza vai ser a corrida, meu amigo. Hoje a corrida tá... É muita gente correndo. Tem muita gente correndo e negligenciando, né, algumas coisinhas aí que... Mas é isso, é o aumento, né, é a demanda, com certeza. Eu vou procurar o Michel. O que é isso, pá? Não vai precisar não, se Deus quiser, não precisa. Eu vou procurar para me preparar. Sim, vamos fazer essa base, né, cara? Mas, ó, já falei, o que é o mais importante? Fortalecimento. Boa, pronto. Não, dificilmente lesionado. Hoje já deve estar lesionado, né, cara? Já estive, já recuperei. Ah, beleza. Então, eu já tô correndo já há um tempo, né? E vinha bem, eu tava até com a planilha do Glauber e tava assim, desenvolvendo bem. Só que aí senti o joelho. Aí fiquei quase um ano parado, né? Mas aí fiz todo o fortalecimento, aí agora eu voltei. Mas na idade que eu tô, eu preciso de ajuda. Vamos lá então, vamos lá. Fazer uma... Assim, só pra gente terminar já, quando o atleta recreativo, eu não sou atleta profissional, nem de performance alta, mas eu vou te procurar, assim, pra fazer aquela manutenção que você falou ali, uma vez ao mês, você vai fazer aquela avaliação, né? Mas também, qual a diferença disso para as liberações? Tem uma que é muito sofrida, não sei se você faz, que é a miofascial. A liberação miofascial. Essa é de chorar, né? Sim, é um pouco mais forte, né, cara? Já, mas ainda não chorei. Não chorou, não. Então você não fez? Não fez. Ainda não foi bem feito. Jesus! Não. Assim, esse questionamento da liberação hoje existem estudos, outros professores que tá caindo por terra essa questão do chorar, né? Já não é necessário, a gente chegava, né, num paciente, tacava de cotovelo no cara para liberar. Então, e hoje, ainda bem, eu acho até bom, porque às vezes o atleta chega já lesionado, o cara já chega com aquela fadiga muscular grande e você ainda tem que lesionar cada vez mais, né, ali. Aí o cara tinha uma melhora com 3 dias, 4 dias. Às vezes o cara chegava com uma dor, vamos lá, grau 2, a gente conseguia transformar ela para grau 4. O cara saía de lá praticamente todo travado para depois, com 3 dias, voltar, começar a aliviar as dores. Então, hoje em dia a gente já tem bota de recovery, né? Já tem as botas pneumáticas, que aí a tecnologia avançou e o pessoal que usam quando vão lá comigo, eles sentem uma melhora incrível, entendeu? Então é isso. A gente tem que cada vez mais, né? E bom que a tecnologia está vindo para ajudar, né? Para agregar tanto os atletas como a gente também, né? Poupa também da gente. Porque não é fácil não, amigo. Uma hora, liberação. No final eu preciso de só para fazer em mim também. É isso. Muito legal. Então, gente, Michel, cara, muito obrigado, né, por essa participação no nosso programa.
Esse hoje vai ser um programa muito dinâmico. Nós temos muitos entrevistados para falar sobre esporte, para falar sobre, né, esse ambiente todo que nós estamos, de Copa, de Mundo, de preparação esportiva. E Deus tem nos dado a graça de ter os melhores profissionais aqui também, né? E a gente quer agradecer você ter vindo aqui, né? Depois a gente vai colocar também lá o teu @ para as pessoas Maravilha. também. Elas podem te conectar por lá, né? Se conectar contigo por lá também, né? Beleza, Deus. Podem. Qual é a melhor forma de te achar? WhatsApp, Instagram? Ó, duas cara. coisas? Então, hoje eu tenho o Instagram, né? Eu não sou muito fã das mídias, porém o meu... necessário. Pois é necessário, e a turma acaba levando o meu nome, né? Pô, vai lá com ele e tal. Então, isso aí, hoje, se for verificar, hoje eu tenho uma agenda boa, né? E eu utilizo, né? E é isso que eu vou fazendo, é dessa forma, somente pelo boca a boca, né? São bem pouco minha divulgação, mas eu já vou cair em cima disso aí justamente para a gente estar aumentando essa demanda, né? Tá bom, nós vamos colocar então o contato do Michel para quem quiser procurá-lo, você que é um atleta de recreação, se existe, né? Eu sou assim, eu me acho um atleta, mas no meu nível. Mas você também que de alta performance, de qualquer esporte, você precisa de um fisioterapeuta, na verdade uma equipe multidisciplinar, né? Mas a começar de um bom fisioterapeuta para te ajudar. E o Michel está se destacando aqui em Santarém com os melhores atletas da cidade. Você também pode ser atendido por ele. Michel, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te abençoe, te dê sucesso, abençoe sua carreira, seu trabalho, sua família. A nós todos, e Luciano. Obrigado por ter atendido o nosso convite de Salvador e do programa para estar com a gente aqui. Eu que agradeço, Luciano, a Deus, a TV Amazônia, pelo convite. Estamos sempre por aqui e qualquer coisa, vamos lá. Vamos passar lá para tratar, vamos passar lá para voltar a treinar, né? Tá certo. Tamo junto. Beleza, valeu, pessoal. Pessoal, um abraço. Nós vamos passar para um outro bloco, com outro convidado também falando de esporte. Então não sai daí, vá no banheiro rapidinho, mas volte, que o NW continua daqui a pouco. Beleza. Olá pessoal, estamos de volta no programa especial de hoje aqui na Salvador Esporte. Já tivemos o primeiro bloco com o Michel, que é fisioterapeuta. Se você não pôde assistir, está no YouTube, você pode assistir o programa completo, inclusive encaminhar para outras pessoas para também ter esse conteúdo. E agora estamos na parte feminina do programa, duas mulheres profissionais na área de educação física e também atleta de ponta aqui na nossa cidade, não somente na cidade, atleta de ponta a nível nacional, porque, falando da Glaucia aqui que nós vamos apresentar já, são poucas mulheres, acho que no mundo, poucos seres humanos conseguem fazer o que ela fez recentemente, já vamos explicar, mas é uma honra receber vocês duas aqui no NW Especial, clima de Copa do Mundo, né? Mas aí vai também despertando para todas as pessoas praticarem esportes e cuidarem da saúde através da atividade física. Pode apresentar melhor elas? Então, beleza. Nós estamos aqui com a Patrícia, né? Ela é professora de educação física. Ela também tem uma coordenação lá na UEPA, né? Na área de um projeto de educação física na UEPA. Ela já vai explicar pra gente. E temos também a Glaucia. A Glaucia, ela já veio aqui no programa uma vez. É a segunda... Faz uns 2 anos, né? Faz uns 2 anos, exatamente. Veio ela e o doutor Alexandre, né? O Alexandre Rizzi. E ela é atleta, né? Ela é da área, ela é engenharia florestal, né? Eu sou mais... Mas já se formou em... Eu tô cursando educação física. Isso, tá cursando educação física. Tem uns 2 física. anos, eu acho que foi justamente naquele momento lá que eu comecei. Exatamente. Então sejam bem-vindas e Obrigada. Deixa eu começar com a Glaucia. Glaucia, o que mudou então nesses 2 anos? Mudou muita coisa, né? A fisionomia também, a aparência. Mudou bastante. A gente vai colocar um antes e depois na Mas muda, a gente não percebe, né? Assim, nós, mas as pessoas comentam, não, tá mais magra, mas o peso continua o mesmo, só que a composição vai mudando, né? Por causa do esporte, Não tem, Você formatou o teu corpo pro esporte que você a gente hoje. vai moldando, né? A cada dia essa é a tendência. Mas o que mudou, né? Mudou o foco dos treinamentos.
Então, assim, eu realmente ainda tinha muita dúvida se ia encarar esse desafio do Ironman Full, né, que é a distância máxima. Eu já tinha feito 2 vezes o 70.3, que é a metade, né? E naquele ano eu estaria indo, no ano passado, 2025, estaria indo para o terceiro 70.3. Mas eu ficava na dúvida, não é melhor melhorar o 70.3 ou já encarar a distância em dobro? E a gente fica nessa dúvida. Só que tem umas coisas que são necessárias, né? Principalmente investir numa bike melhor, porque faz a diferença mesmo. Faz a diferença na hora da maratona. E aí eu investi o ano passado, comprei uma outra bike, uma TT, né, que a gente conhece por esse nome. É aquela bike que é mais aerodinâmica e ela preserva mais as pernas também. Então, meu pedal mudou totalmente. Depois, em agosto, eu comecei a treinar com essa bike. E aí foi que o Alexandre falou assim para mim, você está preparada para começar a treinar para o Ironman? Aí eu pensei que eu ia ouvir assim, você está preparada para fazer, né? Não, está preparada para começar a treinar, porque a nossa cabeça, a nossa mente tem que estar preparada. Porque os treinos mudam, né, totalmente. O volume, aí você tem que, como nós não somos profissionais, você tem que saber conduzir isso e aí fazer tudo dar certo, né? Então, harmonizar tudo isso, família, trabalho, todo mundo sabe, nossa rotina, né? Apesar que a gente mora numa cidade pequena, mas é uma rotina pesada. Então, aí tem gente que pensa que a gente só treina, né? Não, você só vê a gente postando treino. É porque vocês só postam treino? Sim, essa menina não trabalha. Tem gente que pergunta, você já tá sendo engenheira? Eu disse, pois é, sim. Mas tem que se virar nos 30, né? Então tem que levar filho pra escola, buscar aí as atividades, enfim. Pra mulher eu acho que ainda é mais difícil ainda. Olha, tá surgindo Então, aqui. Jabulani. Olha aí que a bola procura. A bola procura o craque, já vem pra cá. Então, assim... Chegou aqui do nada. Já tem até a taça. Essa aqui é a Trionda, tu falou Jabulani, de 20 anos atrás. Porque eu sou da época da Jabulani. A Trionda. Ajeita aqui o troféu. Aqui, ó, mais certinho no meio. Aqui assim, eu acho, né? Tá aí. Rapaz, quem sabe faz ao vivo. Pra vocês verem o quanto eu tô ligado em Copa do Mundo, que eu não sabia nem que o nome da bola era Trionda. Eu também não. Desculpa da nossa sem interrupção na produção, mas estão perdoados já. Então, assim, bom, aí tinha um porém, eu não estava inscrita ainda na prova, né? As vagas estavam esgotadas, só que teve uma reabertura. E aí eu falei, olha, aí vou ficar na tela do computador esperando, né? Porque é incrível, né? Assim, as inscrições estão acabando muito rápido, no mesmo dia. O Alexandre já estava inscrito. Seria o retorno dele depois das 2 cirurgias que ele fez, né? Então, aí a gente começou a treinar junto. Desde o início do ano eu já comecei a treinar, mesmo sem estar inscrita. E aí eu consegui me inscrever em março. Então eu tive 3 meses específicos, o ciclo, né, específico para o Ironman. É claro que eu já tenho um volume, eu já tenho uma constância de treino, né, que não é assim, uma pessoa que nunca fez o triatlo aí se inscreve e pensa que vai ser assim. Não, eu tenho uma história treinando no esporte desde 2021 e aí fiz várias outras provas, aí fiz maratona. Então é um processo, assim, é isso que a gente tenta passar para as pessoas, né? É esse o exemplo. E isso a gente faz pelo movimento do Zéfiro. Então hoje nós temos, a gente estava conversando, né? Temos vários colegas que foram fazer o Ironman e outros que querem fazer, que mandaram mensagem, nós queremos fazer, nós vamos fazer. Mas essas pessoas precisam entender que não é assim. Um como processo. Às vezes aparece algumas pessoas vendendo, né, no Instagram e tal. Não é assim, é algo muito sério, né? Você tem que mudar muita coisa na sua vida. E é começando pela alimentação. A gente quer aprofundar um pouquinho mais, né? É verdade. Tá, vamos lá, é um resumo. Sobre os desafios, sobre as distâncias, características da Tá, prova. ok. Mas a gente está também com a Patrícia, né? A Patrícia, como a gente já apresentou no início, tem um projeto muito especial, porque
eu vejo que corrida, até o triatlo, né, tá se tornando muito popular até. Isso. Assim, pelo menos eu tenho ouvido falar muita gente se isso. preparando para isso. Às vezes é de forma precoce. Tem né? gente que vai fazer só uma vez e aí nunca mais vai fazer. É E a só gente aquela tava questão até aqui de. com o Michel falando sobre os corredores de rua, tá tão divulgado isso. Mas a Na ginástica... pós-pandemia aumentou muito os grupos de corrida. E que bom, né? Que o povo está Ótimo. despertando para se cuidar. Você que é uma educadora física deve assim, vibrar com isso, né? Sim. Mas a gente com quer falar um certeza. pouco sobre você, Patrícia, e sobre especialmente o projeto que você está à frente, que é de ginástica artística. Que antigamente era ginástica olímpica. Olímpica. Acabei de aprender isso agora, pessoal. Não é que eu saiba, não. Fala um pouco sobre o projeto e quais são os frutos que você já está tendo com as crianças e adolescentes. Tá, bom, eu sou professora de educação física, né, e daí eu leciono lá na UEPA desde 2008 e eu fui atleta de ginástica olímpica na época do Palmeiras e Então depois você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, fui atleta de ginástica olímpica, depois eu fui atleta de natação. Mas do Palmeiras? Do Palmeiras, Oh, graças meu a Deus. Deus. Tem Segue, mundial na ginástica. segue o líder. Segue o líder. Eu gosto do Palmeiras. Olha, até dia, palmeirense mesmo, olha. até dia 19 de Não julho. entra nessa, não. Ele Olha, segue o vamos líder. discutir isso, porque, Deixa eu falar sobre enfim, ginástica. eu ainda tô feliz, não me estressa não. Sou realmente palmeirense. Mas enfim, então eu fui atleta de lá e daí também fui nadadora e depois resolvi fazer a faculdade de educação física. E quando eu cheguei aqui para dar aula, eu percebi, isso foi em 2007, né? Eu percebi que meio que só tinha o balé para menina e o futebol para meninos. E daí eu tive minha primeira filha, que é a Gabriela, e ela com 4 anos, ela não se interessou muito por balé, não queria fazer natação, e menos ainda tinha futebol para menina, né? E então foi quando eu vi a oportunidade de abrir um projeto e eu juntava várias coisas. Eu colocava minha filha num projeto que ele é unissex, mas eu ia abrir só para meninas no caso, e eu capacitava os meus alunos para dar uma modalidade que não tinha aqui ainda em Santarém. Legal. E daí então a gente abriu esse projeto de ginástica artística. Na verdade ele chamava Projeto de Ginástica Geral. Começou tipo uma extensão? É um projeto de extensão. Ainda hoje ele é um Aí projeto os de alunos extensão. se capacitam lá e aproveitam e atendem. É isso. A né? gente consegue atender a comunidade e os alunos se capacitam muito legal. para Cara, que dar uma ótimo. modalidade que é muito mais específica, Sim, imagino. que demanda assim um conhecimento um pouco maior e específico dela, né? E desde então a gente continua com esse projeto lá na universidade. Quando eu vejo, principalmente nas Olimpíadas, né, um dos mundiais que aparecem mais na televisão, as competições de ginástica, são coisas assim tão surreais assim, para o ser humano fazer, que eu fico pensando sobre o processo de aprendizado para chegar naqueles movimentos tão precisos e tão desafiadores assim, para o corpo humano e para a lei da física, né? Sim. Fala um pouquinho assim, dos primeiros passos, como vocês vão ensinando, estimulando a primeiro a ter coragem de fazer tudo aquilo. E você que foi um atleta deve ter isso na tua memória muito claro, né? Sim. Assim como a Glaucia falou, né? Precisa de todo um treinamento, uma preparação. No caso, o que eu pensei? A ginástica em si, ela vai trabalhar na criança todas as habilidades motoras que ela necessita para o decorrer da vida dela. Então, para fazer corrida, para jogar, eu preciso de força muscular. Minimamente eu preciso de força muscular. E a criança a gente não leva musculação, né? Então, na ginástica a gente trabalha principalmente essa preparação física de força muscular, porque ele precisa de força de membros superiores para conseguir fazer uma parada de mão, para conseguir fazer uma estrelinha, para conseguir fazer o flick-flack. Precisa de muito força abdominal para conseguir se sustentar em qualquer exercício que tenha na ginástica artística principalmente, e força de membros inferiores para se sustentar, para se equilibrar e para as impulsões, né? Que louco. E daí então a gente trabalha tudo isso de forma lúdica. E aos poucos, conforme ela vai ganhando preparação física, a gente vai trabalhando o fundamento de forma mais específica. Os rolamentos, as paradas, né? Tem um biotipo adequado para esse esporte? Não. Porque a gente vê que as ginásticas são baixinhas, tem... Tá. Isso é bastante interessante.
não existe um biotipo adequado, ou muitas vezes as pessoas falavam, quem faz ginástica fica baixinha. Eu poderia até dizer que tem um biotipo adequado que consegue permanecer, né? Inclusive foi por isso que eu parei. Quando eu comecei com 5 anos. Então eu era igual a todas as minhas coleguinhas. Com 11 anos, que foi quando eu parei, eu cresci. Encorpei, e as minhas colegas continuaram baixinhas e não incorporaram. E daí elas conseguiam desenvolver as atividades de forma melhor do que eu. Então, a ginástica ela não faz a gente parar de crescer, não existe isso é um mito, tá? A não ser o treinamento muito pesado, que daí pode talvez interferir, mas não é o caso. Mas, normalmente, as pessoas menores têm, às vezes, mais habilidades, mas assim, se a gente for ver na história da ginástica, aquela russa, que era enorme, que fez exercícios dificílimos, então, na verdade é o treinamento mesmo, tá? Cara, que legal. E hoje, assim, como a comunidade consegue acessar isso, Patrícia, hoje? Assim, as pessoas, a pessoa está assistindo a gente, né? Pô, gostei desse negócio aí. Como é que ela vai poder acessar isso? Pois é, as aulas acontecem lá na UEPA de segunda a quinta. A gente tem 4 turmas. 2 turmas de terça e quinta, 2 turmas de segunda e quarta. Como ainda é um projeto que não conseguimos disseminar tanto ainda na cidade, hoje a gente já tem um grupo com aulas particulares que as pessoas conseguem acessar. Já existe uma academia com isso. Mas a maioria ainda procura a UEPA. E daí a gente faz as inscrições conforme surgem as vagas. Porque a gente não consegue abrir novas vagas exatamente porque meus monitores são os acadêmicos. Então eles só podem atender no momento que eles não estão estudando. Legal. E daí a gente não consegue abrir muitas vagas. Mas as inscrições estão lá na UEPA mesmo. Né? Tem uma lista de espera lá na UEPA mesmo. E hoje em dia a gente tem indicado também para essa academia que já abriu, com ex-alunos nossos, são egressos da educação física e que foram monitores do projeto. No caso, você só na UEPA mesmo, a sua supervisão e participação só... Sim, eu só trabalho lá e só como coordenadora do projeto. Legal. Acho que é legal. Nossa, vamos mergulhar de novo no Iron. Eu acho interessante esse assunto da ginástica também. Só que eu nunca tive muita habilidade. Eu cheguei a fazer balé quando era criança, que era, como você falou, era a única opção que tinha, né, em Santarém, mais ou menos, pra gente, para as mulheres. E só que não era meu perfil, né? Eu gostava de jogar bola. Mas assim, é muito importante, assim, eu entrei por causa de recomendação médica, por causa de escoliose. Aí eles indicavam natação. Você foi alta pra sua idade, Glaucia? Sim. Com 14 anos eu já estava com essa altura. Sério? Você é muito alta. E aí, assim, só que o balé eu achava meio chato, né? Mas me ajudou muito, assim, com a postura e tal. Mas eu tinha dificuldade de executar alguns movimentos. Eu tinha flexibilidade, né? Fazia abertura, essas coisas tudo. Aí depois de um tempo travou tudo, né? Mas é muito difícil, eu acho, assim. E aí identificar essas crianças que têm esse perfil, né? É um trabalho que eu acho que é difícil, né? Não sei como é que vocês fazem. Eu já tô... Não, a gente, na verdade, a gente não... Como aqui a gente é um projeto de... Ele não vai para competição. A gente faz competição. Inclusive, ano passado a gente teve o nosso 8º torneio já de ginástica artística. Porque desde... 8º? Não, foi menos. Torneio de ginástica artística. Então, a gente está constantemente tentando fazer. Mas a gente não... tem uma turma nossa, que é a turma borboleta, que a gente chama, que é a turma das mais velhas. Daí sim, essa turma, por exemplo, especificamente, só pode entrar quem já tem um mínimo de habilidade para conseguir seguir a turma. As demais é aberto porque a gente vai trabalhando isso, né, no decorrer das aulas. Agora, aquilo que você falou, a preparação para a ginástica, principalmente as crianças e adolescentes, deve dar uma ótima base para elas migrarem, inclusive, para outros esportes. Exatamente. Porque trabalha todos os membros, né? Esse é exatamente o intuito da ginástica. Então, é por isso que eu como professora de educação física, vou aproveitar aqui então para falar. A gente é muito a favor e assim luta para que a educação física seja dada, principalmente na educação infantil e 1ª a 4ª série, 1º a 5º ano.
né? E trabalhando com a ginástica, porque ela vai dar a base para todos os outros Sim. Esportes e modalidades que as crianças vão trabalhar depois. A gente tem percebido que a educação física tem meio que... como é que a gente pode dizer assim? Se apagado nas escolas, né? Assim, tá mais... Eles estão estudando... Tudo bem que eu sou a favor de que no nosso tempo a gente só queria brincar, né? Jogar e tal. Ninguém estudava regras. E hoje eles estão fazendo isso, né? Eles estão... E o horário de educação física é do mesmo horário da aula. Então, eu acho estranho, né? Tipo, a criança vai jogar e volta para a sala suado, porque eles não permitem que toma banho, né? Uhum. Então, no nosso tempo não era no outro horário. Eu estudava de manhã, eu ia à tarde fazer educação física, né? Eu tive as duas experiências. Uhum. Meu ensino médio era fora do turno. Era estudar de manhã, educação física à tarde. Mas no ensino fundamental era no meio No mesmo da horário, aula. no mesmo horário. Eu ainda cheguei a fazer educação física na universidade, lá em Belém, quando eu passei na UFRA. O primeiro ano, os 2 primeiros semestres tinha educação física. Aí eu fiz natação e fiz também o esporte de quadra, né? E aquilo movimentava muito, assim, a universidade, participei dos jogos e tudo. Eu não sei como é que está esse movimento agora, e isso me preocupa muito, né? A gente vê até mesmo pelos colegas dos nossos filhos, e a gente está vendo que está mudando muito isso. É a legislação que vai modificando e vai obrigando algumas coisas e retirando outras. Então, por que eu falei sobre assim, eu sou a favor de ter educação física no 1º ao 5º ano? A princípio, pela legislação, ela é obrigatória. Mas a legislação, ela deixa um espaço que não necessariamente precisa ser o professor de educação física. E daí acaba sendo só dar a bola. Não precisa ter eu não sabia. Ela deixa uma brecha. Ela né? deixa uma brecha. Às vezes as escolas se aproveitam. As escolas... Bom, as escolas particulares... Vou falar então, já que vocês perguntaram. As escolas particulares, todas elas... Foi uma curiosidade. Que bom que vocês perguntaram. As escolas particulares, na grande maioria, elas contratam um professor de educação física, até porque isso é um diferencial. Não, tem educação física, tem inglês, tem não sei o quê. Algumas prefeituras e as escolas públicas, daí nem sempre elas estão contratando os professores. Então, como eles se aproveitam dessa brecha e não necessariamente colocam os professores de educação física para dar as aulas do 1º ao 5º ano, e na educação infantil nem se contrata as públicas, né? Aí fica tipo uma recreação só. Fica só uma recreação, é o próprio professor de sala de aula que deixa as crianças brincarem. No caso das aulas, aí entra em vários outros fatores, né? Assim, a questão de ter aula dentro do horário ou não. Dentro do horário, tudo bem que ele volta suado, mas ao mesmo tempo, quando era fora do horário, atrapalha muito o aluno voltar. Nesse caso, principalmente a pública, porque daí demanda transporte, não sei o quê, exatamente. Então, antes conseguir colocar no meu horário e conseguir manter a aula. Conseguir manter. Física, entendeu? Glaucia, um pouquinho sobre a tua experiência agora no Iron. Fala um pouco, para quem não entende o que é essa competição, quais são as distâncias e das provas que você tem que realizar e qual é o tempo de duração da competição completa. Até eu mesmo tenho dúvida do tempo. Eu sei mais ou menos a distância, mas eu tenho dúvidas de como a prova é executada, né? Então, essa é a distância máxima que nós temos do triatlo em um único dia, né? Nesse formato, que é o Ironman. O Ironman no Brasil só tem em Florianópolis. Essa prova máxima, né? Que a gente chama 140,6 em milhas. E em outras cidades tem o 70,3, que é a metade. Então, muitas pessoas têm essa dúvida em relação às distâncias. Como eu já tinha feito 3 vezes o 70,3, a minha própria mãe falou assim: por que você postou que foi a sua primeira prova? Você não tinha feito já o Ironman? Eu falei: tá, mãe, deixa eu lhe explicar. Essa é o dobro daquela. Essa realmente é o Ironman. Tipo, eles fizeram a metade para o pessoal iniciar, né? Entrar ali e aí acaba sendo mais interessante para a marca, né? Cresceu muito por causa do 70,3. Então, o que é? O Ironman
São 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo, 180. E aí depois a gente vai fazer a maratona correndo, 42 ponto, quase ponto 2, né? Então, lógico que tem os tempos de corte lá, que eu não lembro agora exatamente. Tem da natação, tem para o ciclismo e para a corrida, né? O tempo de concluir a prova, você tem 17 horas para concluir a prova. Tem casos de pessoas que vão e chegam com 16 horas e 59 minutos. Sério, cara. Que não deixa de ser uma felicidade, como é concluiu, como é pro profissional, né, que faz em 7 horas. 7 horas e 30, 7 horas e 40 já está nesse nível. As mulheres estão fazendo em menos de 9 horas. Profissionais fazem nessa, ó, 7 para 8 horas. É mesmo, cara. Estão fazendo. É velho. Mas são aqueles que realmente treinam desde criança e... Acho de carro. Agora o que é interessante? O que é interessante nesse esporte? Os profissionais são pouquíssimos. A gente vê lá na largada, na natação, eles saem primeiro, né? Que é o Pro. E são pouquíssimos, menos de 50 atletas, com homem e mulher. Quem faz o movimento todo é o amador. É o amador. E o que a gente está vendo? Cada vez mais os amadores estão com tempos muito já próximos ali da elite, né? Uhum. Então hoje nós temos amadores que fazem tempos, por exemplo, de 8 para 9 horas, os homens, e as mulheres de 9 para 10 horas. E então a prova está ficando muito competitiva, especialmente aqui no Brasil. Eu acredito pelo fato que vai ali em Florianópolis, vai muita gente ali, os nossos vizinhos, né? Os argentinos, uruguaios, chilenos. Então tem muita gente concorrendo que não é brasileiro. Se você olhar lá a bandeira, tem Uruguai, tem a bandeirinha do atleta, né? E a minha categoria especialmente, né, de 40 a 44 anos, é uma categoria muito forte para as mulheres. 40, acredito até ali antes dos 50, 49, é uma categoria muito forte. Mas por quê? É por causa de uma maturidade muscular? Eu acredito assim, tem dois fatores, né? O primeiro, tem muitas mulheres que saíram do profissional e foram pro amador, também acontece muito isso. E tem também a questão de que nessa idade a mulher já está mais estabilizada, né? Financeiramente e tudo, e ela consegue treinar melhor. Sim. Ali os filhos já cresceram um pouco mais. Também, você né? vê, Não tem mais tão pequeno, às vezes. Exatamente, você vê, se você procurar as categorias, você vai ver que de 18 até 30 anos são poucas mulheres. E os tempos delas são inferiores ao tempo das mulheres de 40 anos. É muito mais disputado. Então, acho que isso explica. E aí, eu fui com o objetivo de fazer a minha prova em 11 horas e 30. Eu tinha tudo programado, né? Eu fui tudo, a minha natação, meu ciclismo. A gente não pode se empolgar e passar do que foi programado, porque eu não sabia como era correr. Falta depois, né? Imagina. A força na perna, né? Então, cuidar da alimentação na bike o tempo todo, sal. E eu fiz tudo certinho. Eu tava me sentindo muito, muito bem. Tô na natação, eu fiz em 1h15, foi o que eu programei. O meu pedal, quando deu 90 quilômetros, eu vi que eu estava muito forte, mas a minha potência estava controlada ali. Batimento, tudo no Z2, tudo tranquilo. E aí eu pensei, não, mas eu vou começar a dar uma desacelerada, porque eu não sei, eu estava com medo da maratona, né? Apesar que eu estava me sentindo muito bem. Eu realmente me preparei, né? Psicologicamente, eu estava bem. E quando eu saí da bike, é muito estranho, foi 5 horas e 38 de bike. Mais ou menos foi uma média de 32 km por hora que eu consegui, foi o melhor pedal, né? Que eu fiz minha maior distância. E aí você chega para a transição, quando você pisa no chão, é muito estranho. É muito estranho. Parece assim que você vai voar, é um negócio assim. E aí tenta fazer um pouquinho rápido, né? Mas era a primeira vez, a minha transição eu demorei uns 4 a 5 minutos. Coloca o tênis, eu troquei a meia também e tal. E aí fui correr. Quando eu saio para correr, eu saí muito rápido. E eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, eu vou tentar controlar.
Mas é por causa do ritmo do É ciclismo? o ritmo do ciclismo, Já tá a no nossa ritmo. perna vai para outro movimento, né? Você está sentada e você fica em pé. Aí usa outro músculo também, que no ciclismo é mais o posterior, nessa bike. Meus batimentos controlados, eu olhava, mas eu tô muito rápida. E tá frio, né? O frio favorece também pra gente correr. Eu só treinava nesse calor aqui infernal, umidade alta. Pra quem não... Você sabe, né? Que eu gosto de correr meio-dia, 1h da tarde lá no parque. De vez em quando. Então, eu saí pra correr com até 10 quilômetros. Eu tava num ritmo muito forte. Aí fui controlando. Fiz os 21 quilômetros abaixo de 2 horas, 1h54. Eu falei, tá tudo muito bem, eu não sei, parece que tá muito fácil. Eu não sei, alguma coisa pode acontecer, eu não sei. Aí a minha perna começou a formigar. Aí eu comecei a sentir dor no ombro com 24 quilômetros. Por causa da roupa da natação, que eu usei a roupa de manga, né, o prêmio. E eu nunca tinha usado numa distância tão grande, né? Ela chegou muito próximo da prova, umas 2 semanas. Não deu tempo de fazer longão. Eu usava só sem manga. Mas não quis arriscar, porque aqui a nossa água, a temperatura é bem diferente, né? Aí eu fiquei com medo de ficar com frio e tal. E fui. Então forçou um pouco o ombro esquerdo. Também pode ser da bike, enfim, o conjunto. E eu comecei a correr com dor no ombro, com 24 km em diante. E aí eu já estava chegando nele. Aí deu aquele gás de novo, vou chegar no Thiago. Aí passei por ele, faltando 2 quilômetros, a gente conversou, era aniversário dele, por sinal. Legal. E aí foi emoção. Aí, como você falou, eu estava tão louca para chegar que esqueci de bater o sino, E né? tem um sino, né? O Tem aqui sino marca é um isso. símbolo de quem está fazendo pela primeira vez. Aham. Aí cheguei, não toquei o sino, o cara falou, volta lá. Eu disse, não vou mais voltar. Já passei, acabei. E assim, realmente é um momento assim, é muito emocionante, né? Não, só pra gente finalizar, vai ter agora uma competição. Vende um pouquinho sobre o Zéfiro. Da Tá. outra vez o Alexandre É. participou, a gente falou muito sobre o Zéfiro. Mas agora continua crescendo, né? Isso. A Ele estava no empresa, treinamento né, o pro Ultraman Isso. naquela época que nós Verdade. fomos lá. Isso, é. E o que nós temos do Zéfiro agora atualmente? Bem rapidinho, só pra gente poder Tá. passar pro próximo. Então, resumindo, né? Eu sou a vice-presidente da nossa associação. Nós estamos nesse movimento do triatlo aqui em Santarém desde 2021. 2022 começamos nesse formato que está a prova lá acontecendo em Alter do Chão, que é o triatlo olímpico. O triatlo olímpico é 1,5 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Então, depois, o que a gente inseriu? O sprint, que é a metade, né? Que seria assim uma porta de entrada para o pessoal aqui na cidade. Quero fazer isso aí, ó. Que não deixa de ser competitivo, né? Obviamente, é uma distância menor para o Bora pessoal fazer se em interessar, 2027. mas é muito forte. Então, esse ano é a 5ª edição. A prova vai ser agora, final do mês, dia 28. Qual a distância desses... Do Sprint é 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 de corrida. É esse que pode É uma- fazer em duplo ou não? Não, nosso não tem. Tem nós não outro temos. aí que pode fazer em duplo. Tem. Mas é uma prova Eu acho muito que- rápida. Esse é totalmente diferente. É uma vibe, por exemplo, agora meu Ironman foi no Z2, 130 meus batimentos. Essa daí é pancada. É Z4, Z5, essa prova. Meu batimento lá para Mais 160. velocidade, né? Velocidade. Então é totalmente diferente. Não tanto Tá. resistência. Né? Agora, lógico, para quem tá competindo, para quem tá Não, querendo só fazer. Só pra... Fiz, tal, legal. Aí uma coisa. Pede o sino, né? Bateu o sino ainda. Ainda quero bater o sino. Bateu, assim, a gente vai ter que criar Vai alguma ter coisa. que quebrar o Alguma muraquitã, tô brincando. Não pode. Foi uma cuia. Vai bater a cuia, pronto. Boa. Boa festa junina, né? Pendurada. Então, o que eu queria destacar sobre o nosso evento? Esse ano é muito especial, né? Porque o triatlo olímpico, que é a categoria do olímpico, tem um sprint, né? Como eu falei, o olímpico vai ser uma etapa do Campeonato Paraense. Então, a Federação Paraense ela foi reativada o ano passado. E aí está crescendo esse movimento, né? Tem os colegas de Belém que fazem o movimento lá e tem nós aqui em Santarém que fazemos aqui na região.
E aí a expectativa é muito grande, tá vindo vários atletas de As fora. inscrições estão abertas. Não, as inscrições elas encerraram Já há tem encerrou. mais de mês já. Ah, então agora só espera mesmo a É prova. só ir prestigiar, né? Sim. Lá em Alter do Chão, dia Qual dia vai 28. ser mesmo? No último domingo, dia 28. De junho. De junho agora. Legal. A concentração é lá na Praia do Cajueiro, né? A largada da natação 6h30 da manhã. E a prova ela se concentra ali Vai no ser CAT. tipo uma abertura do verão. Bacana. Isso. É. É uma prova muito linda, assim. Legal. A gente tem assim, uma vontade enorme que cresça cada vez mais, né? Vai crescer. Estamos com 150 atletas. Muita gente já está muito competitivo, muito diferente de quando começou. As pessoas treinando com planilha, tendo o fisioterapeuta, Sim. o nutricionista e realmente se cuidando, né, para fazer a prova. E é Legal. isso. Isso aí. Só Meninas, um detalhe, Um detalhe, só queria falar só mais um detalhezinho em relação à participação das mulheres. Eu falo assim com muito orgulho que a gente está no nível, na média, a participação das mulheres está bem acima da média nacional e até internacional. A gente consegue agora 30% do público ser feminino. No Iron é 15%, outras provas varia assim, entre 10% a 15%. Então a gente está no dobro. Legal, parabéns para as mulheres então. Obrigado, Obrigada. Patrícia, obrigado, Glaucia, por terem vindo nesse programa É especial. verdade. Né? E só para finalizar, vocês torcem vocês se envolvem na Copa do Mundo? Vamos torcer hoje Ou pelo você, Brasil. Não, essa vibe de futebol. Olha, antes Não, de eu... rapidinho, só. O que vocês acham? O Brasil Você quer chega até onde? Ai, eu não sei. Eu ainda tô me animando. Eu espero Eu ainda que tô chegue me na final, animando. né? Mas ainda tô me animando. Não tem também. como a gente não, né, quando começa, porque assim, antes, como eu falei, antes de tudo do esporte, eu comecei no futebol, eu jogava bola. E eu sempre gostei, quando era criança, Fluminense e Palmeiras. A gente tem essa influência aqui, né, no Pará, por times do Rio e São Paulo. E nossa, quando eu lembro de Copa do Mundo, né, chega a gente se arrepia. Aí, só que agora eu ainda não tô empolgada. Vai A começar. partir de hoje, né? Não, É. mas Esse programa vai ser não. exibido semana que vem, então Sim. vamos só para finalizar. Placar. O que vocês acham do placar do jogo de hoje? Que vai De hoje. ser, Brasil e Marrocos. 2-0 Brasil. Eu digo 3-1. 3x1. Tá 3 a 1. bom. Beleza. Vai, então. Adilson, dá o teu aí pra gente participar também. Rapaz, vai ser 2-1 Brasil. Pra mim vai ser 1x0 Brasil. Ah, então pronto, ninguém- fechou. Pronto, Tá bom. todo mundo diferente. Como a gente vai saber o placar então? Eu acho que a gente tem que ser positivo, né? Então, Otimista. otimista. Finaliza então, amigo. Obrigado mais uma vez por vocês e obrigado você que está nos acompanhando nesse programa especial aqui. Até o próximo Serão programa. 2 semanas nesse ambiente aqui, né? Exatamente. Esse foi o primeiro programa. Próxima semana nós vamos ter outro programa que também vai ser gravado aqui nesse clima de Copa do Mundo, nesse clima de esporte, nesse clima de superação. E é isso aí. Abraço, pessoal. Até a próxima. Parabéns pra vocês, tá bom? Obrigado por Obrigada. terem vindo. Obrigada e pelo parabéns também. convite. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto.